terceiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de português. Todos estão com o livro na mão? Se não tiver, busca lá, aperta o pause aí. Agora que todos estão com o livro na mão, eu quero que vocês abram na página 53, lembrando que a cor do livro de português é vermelha. Vamos lá, todo mundo, na página 53? Eu vou fazer a leitura junto com vocês. O título do texto é Ameaças ao Cerrado. Temos o mapa do Brasil e tem uma parte pintada de verde e está escrito Cerrado. Logo mais vocês vão descobrir o que é Cerrado. Vamos começar a leitura? Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o ecossistema brasileiro que mais sofreu com a ação dos homens. Um dos impactos ambientais mais graves da região foi causada pela contaminação dos rios com mercúrio. Vamos conhecer essas duas palavrinhas aí? Ecossistema significa, o local onde vivem em harmonia seres vivos variados, cercados de elementos não vivos. E mercúrio é uma substância muito, mas muito tóxica, capaz de poluir rios, lagos, mares, tá bom? Vamos continuar? A erosão causada por atividades econômicas tem sido tão intensa que, em alguns casos, essas atividades não são mais possíveis. Nos últimos anos, o crescimento da agricultura e da pecuária representa o maior fator de risco para o cerrado. As duas principais ameaças ao cerrado são a monocultura intensiva de grãos e a pecuária extensiva. O uso muito intenso dos solos tem provocado o esgotamento dos recursos locais. Agrotóxicos e fertilizantes têm contaminado não só o solo, mas também a água. Olha que coisa importante, tá vendo? Vamos continuar? A pouca vegetação que ainda existe, que resiste no cerrado, tem alteração, deve ser muito bem protegida. Agora a gente vai fazer o exercício de interpretação. Vocês podem usar as técnicas, as dicas que a Tia Nay falou, para vocês fazerem uma boa interpretação. Podem marcar no texto de vocês, de lápis, pode ser de lápis de escrever mesmo, as partes que vocês acham mais importantes. Agora vamos lá para a atividade? Após fazer as marcações, no texto, agora a gente vai responder. Segundo o texto, qual o ecossistema brasileiro que mais sofreu com a alteração, da ação humana? Tem lá no comecinho, tá bom? Vocês vão voltar lá, dar uma lida e responder qual foi o ecossistema brasileiro que mais sofreu, tá bom? Segundo, o que tem representado o maior fator de risco para o cerrado nos últimos anos? Terceira, os agrotóxicos contaminam também o solo. Isso é verdade? Isso justifique sua resposta. O que vocês acham? Por último, das questões, que sugestão há no texto sobre a vegetação restante no cerrado? Tá lá no finalzinho. Vocês vão lá, dar outra lida e responde. Agora, vocês vão realizar uma pesquisa. Era para ser, em sala de aula com os colegas. Porém, vocês vão fazer a pesquisa individual e escrever no caderno de português de vocês as seguintes observações na pesquisa. Número 1. As características originais do cerrado. Número 2. As ações humanas que modificam boa parte do cerrado. Número 3. A explicação, faça uma explicação mais detalhada sobre algum problema apresentado no texto. E número 4. Uma solução para salvar o que ainda resta no cerrado. Beleza? Aí depois vocês vão levar lá para a sala, quando a gente voltar às aulas. E aí a Tia Nay vai dar uma olhada, uma lida e vocês vão apresentar para a turma. Beleza? Página 55, vocês vão fazer a leitura
da lenda da Vitória Régia, tá bom? É um texto que explica e conta a história de uma lenda da Vitória Régia. Vocês já ouviram falar? Podem apertar pause e fazer a leitura. A lenda da Vitória Régia é uma lenda indígena, tanto que vocês vão ouvir, né, vão ler algumas palavras indígenas. Por exemplo, Cunhã é uma mulher jovem, significa uma mulher jovem, beleza? Então, depois da leitura, nós vamos responder às questões. Vamos lá para as questões? Fazendo o resumo da lenda, né? Como eu tinha dito, é uma lenda, né, indígena, e conta a história de uma índia que queria muito pegar uma estrela lá no céu, certo? Só que é quase impossível. Então, certo dia, né, ela estava nadando no rio e viu o reflexo da lua, das estrelas, viu o reflexo, né, do céu na água. Então, o que que ela fez? Mergulhou bem fundo, né, atendendo ao chamado, como diz aí, e nadou em direção à lua refletida e mergulhou bem fundo. E aí ela desapareceu. E logo se virou uma flor da floresta, uma linda flor da floresta. Aí no finalzinho diz assim, ó, os índios garantem e diz também que é por isso que até hoje, quando é noite de lua, se abre a Vitória Régia, que sobre as águas flutua. Será que é a Índia? Vamos lá responder as questões então? Primeiro, segundo o texto, a Amazônia corre uma porção de rios. Isso significa que por lá os rios são poucos rios, muitos, né? E aí, o que vocês acham? Vocês vão marcar, tá bom? X na opção certa. Depois, vocês vão marcar com o H para atividades que no texto eram típicas dos homens e M para aquelas que eram típicas das mulheres. Por exemplo, sair para pescar, né, e caçar. É atividade de quem? Dos homens ou das mulheres? Preparar a comida. É dos homens ou das mulheres? Fazer objetos de barro. Dos homens ou das mulheres? Por último, tecer redes. E aí, o que vocês acham? Agora vamos para a página 57. Vamos lá? O texto se abre com a descrição de um lugar. Que lugar é esse? Tá falando lá no texto. Ainda no começo do texto, né? A próxima agora. Ainda no começo do texto, na frase eles transbordam, invadem a terra, viram laguinhos, né, e pântanos e ficam por muito tempo alagando tudo. O pronome eles está no lugar de qual palavra? Né? Próximo, as palavras do quadro foram todas retiradas do texto. Leia-as em voz alta e faça o que se pede. Depois que vocês lerem a palavra, vocês devem ter reparado que a letra H, em algumas palavras, né, algumas delas, não tem som nenhum. Como nós sabemos, o H, né, não tem som. Mas que ele, junto com outra consoante, vira um dígrafo. Quem tem alguma dúvida sobre dígrafo, tem uma revisão de português lá nos nossos vídeos, tá bom? Procura, volta e dá uma olhadinha quem tem alguma dúvida, beleza? Vamos responder a próxima. Quais são as letras que aparecem antes, né, da letra H nas outras palavras? Aí vocês vão dizer aí, beleza? Vamos para a próxima? Agora, na página 58, mudando já de assunto, né? Outro texto vocês vão ler.
e depois nós vamos responder o que se pede. Podem apertar pausa e fazer a leitura. Após a leitura, vocês vão responder a seguinte pergunta: em que situações de seu dia a dia você precisa de uma conversa? Vocês vão responder, tá? É resposta pessoal. Quando vocês precisam de uma conversa. Depois vocês vão analisar as situações descritas a seguir e indique se pode ou não acontecer uma conversa entre as pessoas envolvidas. Na letra A está escrito assim: um estrangeiro que não sabe português precisa de uma informação e entra na rua um brasileiro que não fala outra língua. E aí, como que o brasileiro vai fazer? Será que dá para conversar? É possível uma conversa? Ou não é possível uma conversa, sendo que é um brasileiro, né, que fala português e um estrangeiro que não fala português? E aí, o que vocês acham? Dando continuidade ainda, né, ao assunto das conversas, na letra B está perguntando se um grupo de 5 pessoas de uma mesma comunidade encontra-se em uma sala reservada para fazer uma reunião sobre uma ação voluntária. Aí vocês vão dizer se a conversa é possível ou se a conversa não é possível. Agora, pensem, quando uma conversa pode acontecer de verdade, isto é, quando as pessoas envolvidas conseguirão se comunicar. Aí vocês vão dizer aí. Próxima. Para uma conversa acontecer, existem certas regras que precisam ser respeitadas. Isso é, ela não pode acontecer sem nenhuma ordem. Você consegue pensar em algumas dessas regras? Se sim, em quais? Vamos responder. Depois vocês vão fazer, elaborar uma conversa e registrar no caderno de vocês. Por último, como não tem como se juntar os colegas, essa última você pode desconsiderar, tá bom? Finalizando a aula de hoje, vocês vão fazer um exercício de checagem, a primeira é sobre dígrafo, tá bom? Vocês vão responder, tem um caça-palavras aqui embaixo, ó, um diagrama, e vocês vão responder, beleza? Depois vocês vão dar continuidade usando ainda as palavras que vocês acharam lá, no diagrama e completar as lacunas do texto a seguir. Depois dessa questão, vocês vão fazer referente à leitura, lá da lenda da Vitória Régia, beleza? E por hoje é só. Agora vamos para a atividade no caderno. No caderno de português, vocês vão copiar o texto Aniversário em Sala de Aula, que está disponível no link que eu mandei junto com as atividades, na agenda digital de vocês. Lembrando que não é um texto em PDF, é uma imagem mesmo, do jeitinho que está aí. Quem tiver com dúvidas, quem tiver com problemas, pode copiar diretamente dessa imagem.